Bom dia, gente, bom dia. Vamos começar hoje mais um dia de aula remota. Hoje, uma quinta-feira, dia 11 de março, 11 do mês 3, né? Que o mês 3 é março de 2021. E a gente vai iniciar a nossa aula observando aí estas duas imagens. Então, como vocês sabem, o índio, ele foi o primeiro habitante do Brasil. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, o índio, os povos indígenas, já viviam aqui pelo território brasileiro. Os índios, eles respeitavam a natureza, eles não retiravam da natureza nada que pudesse prejudicá-la. Eles somente retiravam da natureza aquilo que eles iam utilizar para a própria sobrevivência. Então, eles caçavam para comer, eles pescavam e eles retiravam frutos, legumes, ervas, tudo isso sem prejudicar a natureza. Já o homem que a gente chama homem branco, ele se relaciona de uma maneira totalmente diferente com a natureza. Por quê? Ele retira em excesso da natureza. E isso faz com que ele acabe prejudicando o nosso planeta. Por quê? Porque com as queimadas, muitos animais perdem seu habitat natural, muitos animais morrem, porque se eles perdem o habitat natural, eles não vão ter como sobreviver em outro lugar. E o homem faz isso sem ver as consequências que pode causar para o futuro. Então, o índio, ele retira somente o essencial. E o homem não. O homem retira e prejudica a natureza, fazendo com que as matas vão ficando sem animais, vão ficando sem recursos naturais, porque eles estão explorando mais do que devem. Então, a pergunta número 1 diz assim: sabendo que a história é a ciência que analisa o desenvolvimento do homem no tempo, em diferentes momentos e lugares, analise as imagens abaixo e descreva como os povos indígenas e o homem se relacionam com a natureza. Então, nessa primeira imagem aí, vocês estão vendo o povo indígena, eles estão aí em uma canoa. Com certeza eles devem ir pescar alguma coisa aí nesse rio, não é? Então, como é que eles se relacionam? Eles se relacionam tirando da natureza somente o essencial para a sobrevivência deles. Eles respeitam a natureza, eles preservam a natureza. E já o homem branco, não. O homem, ele tira em excesso da natureza e isso faz com que a natureza acabe prejudicada. Então, o homem, ele polui os rios, ele polui o ambiente, ele desmata, ele queima, ele caça animais, totalmente diferente do índio. Então, o índio, ele respeita a natureza e o homem branco não. Agora, vamos passar para a segunda atividade. Os índios viviam perfeita harmonia com a natureza, retirando dela só o necessário para a sobrevivência. Como era o ambiente onde os povos indígenas viviam? Então, vocês vão descrever aí como era o ambiente que os povos indígenas viviam. Como era esse ambiente que eles viviam antes do homem chegar aqui no Brasil? Então, a gente viu que era um ambiente tranquilo, era um ambiente saudável, era um ambiente bom de se viver, porque o índio, ele respeitava e ele preservava. Questão 3. E hoje, o meio ambiente é respeitado? Por quê? Hoje, nos dias de hoje, o meio ambiente é respeitado? Sim ou não? É claro que não. Por que que o meio ambiente não é respeitado? Porque o homem está cada vez mais degradando a natureza. Está cada vez mais destruindo a natureza, poluindo, desmatando, queimando, matando. Questão 4. É do meio ambiente que retiramos tudo o que precisamos para sobrevivermos.
Você concorda com essa afirmação? Explique. Então, se eu digo assim, a gente retira do meio ambiente tudo para a gente sobreviver, isso é verdadeiro ou é falso? E por quê? É claro que é uma afirmação verdadeira, não é? Porque tudo para a gente sobreviver, a gente tem que tirar do meio ambiente. A gente retira a água, que é fonte de vida, a gente retira o alimento para a gente sobreviver. Então, tudo que é para a gente sobreviver, a gente retira do ambiente. Então, vocês vão colocar aí sim e vão explicar por quê. Porque tudo que é para a gente sobreviver, a gente retira de lá. Água, comida. Questão 5. A nossa relação com o meio ambiente não é boa. Estamos o tempo todo poluindo, destruindo. E o que podemos fazer para melhorarmos a nossa relação com o meio ambiente? Então, nós, enquanto seres humanos, o que é que nós podemos fazer para melhorar nossa relação com o meio ambiente? O que é que a gente pode fazer? A gente poderia não desmatar mais, não queimar as florestas, respeitar os animais, respeitar o meio ambiente, não é? Então, tudo isso o homem poderia fazer para melhorar sua relação com o meio ambiente. Questão 6. Represente por meio de desenho soluções para convivermos melhor com o ambiente. Então, o que você disse aí na questão 5 sobre conviver melhor com o ambiente, você vai desenhar na questão 6. Você vai desenhar, fazer desenho de soluções para a gente conviver melhor com o meio ambiente. Para que a gente possa conviver sem prejudicar o meio ambiente, tá certo? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato, que eu estou aqui para ajudar, tá certo? Então, desejo a vocês um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.